acontecendo algo parecido, e ele para com um final aberto, onde o adolescente vai ter que decidir o que os personagens fazem. E dependendo do que o adolescente decidir, vai para um Olha aqui desfecho como é que diferente. isso está dito para vocês, tá? Você que for ler o livro. Agora, se você pensa diferente de tudo isso, quem cria o final da história é você. Pegue o caderno e escreva o seu desfecho, mostrando quem tem razão. Essa coisa de criar o fim da história também serve como metáfora para a nossa vida. No caso da Maria, seria em algum momento dizer assim, não quero essa história para mim, né? Quando você, assim, rolou o diagnóstico, quando você tinha 20 anos, conforme você já contou, você estava 5 anos sofrendo, e aí o teu momento também da guinada, ele veio como? Veio porque o transtorno alimentar estava misturado com a diabetes, entendeu? E são doenças incompatíveis. Então, quando eu descobri o transtorno alimentar, eu também descobri que esses 5 anos de transtorno alimentar com diabetes já tinham deixado consequências no meu corpo e consequências graves. Entendeu? Então eu não tinha saída. Eu não tinha saída. Tá. No caso que você falou da diabetes, assim, você falou da insulina, né? De que forma que a insulina te colaborava com o transtorno? Porque a questão é a seguinte, a insulina é o hormônio que faz com que tudo que você coma seja absorvido pelo corpo. Então, se você come uma quantidade grande de comida, como eu fazia, eu tinha compulsão alimentar, e eu não tomava insulina, aquela quantidade grande de comida não era absorvida pelo meu corpo. Então, eu emagrecia apesar de comer muito. Ok, bom, são alguns transtornos que a gente está falando hoje, né? Compulsão alimentar também pode ser considerado um transtorno, a bulimia, a anorexia, e tem a ortodonxia, seria ortorexia esse nome? Ortorexia. Que é uma novidade, quase um neologismo. Bom, se você ficou curioso para saber o que é, vou só te dar uma pista. Imagina aquela pessoa que só come alimentos naturais, mas não só alimentos, produtos naturais também. Ela se torna quase que viciada. É mais ou menos por aí, mas daqui a pouco a doutora vai explicar. Tem mais uma? Tem mais uma, a drunkorexia. Ou seja, a pessoa deixa de comer para poder beber. Não enche a cara e não come, não é isso? Exatamente. Ou seja, de pirar o cabeção, né? A gente volta ainda a destrinchar uma questão entre o corpo ideal versus o corpo saudável, né? É possível ter os dois? Não ideal, não digo, mas um corpo que a pessoa se realize e esteja feliz com ele? Sim, desde que é bem isso que você falou mesmo. O que a pessoa considera ideal, né? Porque o que a gente tem como ideal hoje é o que a mídia vende, né? E que nem sempre é o saudável para todo mundo. Ideal de idealizado, né? Exatamente. Então, o que a mídia vende? O bonito é ser extremamente magro, né? As meninas vestirem 36, 38, manequim. Isso é uma realidade que é possível a todos? Não é. Né? Existem biotipos diferentes. E a pessoa tem que não se aceitar para tentar ser o que a mídia exige como o mais bonito. E a gente sabe que a brasileira é cadeiruda. Pois é. Vamos combinar. Pois é. Né? Agora, vem cá. Aqui no livro, assim, tem, como a gente falou, os apelidos, as doenças. E uma garota vai ensinando para outra, né, como conseguir os remédios sem receita. Quer dizer, é uma ficção, mas parte de pesquisa de fatos que acontecem, né? E que acontece o que é muito preocupante em sites livres na internet, né? A gente fala, Orkut ainda tem que ser um convidado para participar, mas você faz uma busca rápida e acha diversos blogs com bate-papo e onde elas dão essas dicas. Não, mas o Orkut, enfim, você combina, eu te convido, já foi. Você já está lá. E aquela história, né? Você cria também uma comunidade como um blog. Agora, doutora Paula, assim, muita gente tem na cabeça, se eu parar de fazer a dieta da moda, dieta maluca, ou enfim, força ao vômito, enfim, tudo que a gente falou ao longo do programa, eu vou engordar, eu vou ficar com a imagem que eu não desejo. E a gente tem aqui o caso da Maria Clara, que eu estava comentando, que ela é linda e ela saiu de uma história barra pesada e está aí para contar essa história de que está muito mais feliz agora. É fantástico esse ponto que você está tocando. Assim, claro que imediatamente, até como a Clara tinha abordado, no momento em que você para o laxante ou que você para de vomitar, as primeiras semanas são difíceis, mas vale a pena apostar no tratamento. É um tratamento difícil, é um tratamento de longo prazo e algumas pessoas desistem, muita gente desiste, mas quando não desiste, tá aí o resultado, né? Um resultado espetacular. Maria Clara, né? que está noiva, vai casar daqui a 2 semanas. Olha o sorriso. Ela estava aqui durante o programa assim, meio tristonha, lembrando da dureza que foi superar um transtorno como a bulimia, a dibulimia, né? Que eu nem conhecia, que é esse encontro da diabetes com a bulimia.
E aí, cara, a gente falando do depois, assim, a tua vida você falou que tá muito melhor. Mas assim, você, pra encontrar alguém que te ame, você tem que se amar também, né? Imagino que você tá agora duplamente feliz. Com certeza. E a gente acha que só, né, com coisa radical, que vai ficar bonita, que vai ficar com um corpo atraente, Você tem se que fazer... reeducou? Essa é a pergunta. Tem reeducação alimentar na tua vida hoje? Como é que você se alimenta? Há uma reeducação alimentar? Com certeza, uma reeducação alimentar, principalmente comigo, porque eu tinha vários mitos com relação a tomar insulina e a comer carboidrato e comer diversas coisas. E eu tive que reaprender a comer e perdi todos os mitos que eu tinha. Hoje em dia eu como normalmente, tomo insulina, eu como de tudo. Eu vejo que quando eu não como, o meu metabolismo desacelera e aí é que eu engordo. Eu vejo que quando eu como, meu metabolismo fica mais acelerado, eu mantenho peso, sabe? Eu perdi todos os medos com relação a uma alimentação saudável e balanceada. Muito bom saber disso. Doutora Paula, assim, pra gente se despedir, que o programa é ao vivo, tá chegando ao final, a gente tá em contagem regressiva. Vem cá, esse é um recado que a gente pode dar, porque a gente tentou falar de vários transtornos, não deu pra falar de todos, mas em comum eles têm um excesso, né? O excesso da falta, o excesso da comida. É uma forma de ver. O excesso da insatisfação consigo mesmo. Essa eu acho que é a marca desse Existe até transtorno. o excesso da comida natural, né? Também. Por que esse também pode fazer mal? Porque acaba faltando, né, os outros nutrientes. Gordura é necessário. Tem coisas assim, não como nada com gordura de jeito nenhum. Entendi. Precisa, todos os macronutrientes são necessários. Tá. Mas já que está fechando, né, para dizer assim, olha, gente, é difícil, é perigoso, mas vale a pena, porque quando chega lá, uau, muito bom. Beleza, ó, gente, obrigada a todos. Amanhã a gente se encontra para falar do Festival do Rio, que tem inclusive o roteirista de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e também o mesmo roteirista de Eu Quero Ser John Malkovich. Ele vai estar dando uma oficina nesse festival. A gente vai estar falando dele também amanhã, falando do que rola no festival. Fiquem ligados, a Volks toca pra gente e amanhã tem mais programa, tem dica de livro, tem dica de site. A gente se encontra aqui ao vivo às 6 da tarde.